Tudo bem? Eu sou o André, sou um dos fundadores da Casa dos Colibris, um grupo de estudos políticos e econômicos. A gente está aqui com o Pedro Duarte, 45450. Isso aí. E a gente está fazendo um grupo de entrevistas com os candidatos, os melhores candidatos para o Estado e para a União, né? E aí a gente queria fazer algumas perguntas. Claro. Você gostaria de falar alguma coisa antes da gente começar? Não, meu nome é Pedro Duarte, o número é 45450 e eu sou candidato a deputado estadual. Então vamos lá, vamos começar logo pro Arsenal. O que fez você se interessar pela política e o que fez você ter esse modelo que você defende para o governo? Certo. Começa no meu ensino médio, meus pais são empreendedores, meu pai tem uma loja de flores na CADEG há mais de 30 anos, minha mãe tem uma ótica, e no final ali do ensino médio começou a ter um problema que eu ouvia no colégio, aquele professor típico de história, geografia, falando de Marx, no combate ao patrão, o empreendedor é o mal do Brasil, e chegava em casa e via meus pais se dedicando tanto, acordando tão cedo, dormindo tão tarde, para poder empreender toda essa burocracia, todos esses impostos, esse inferno que é. Eu falei, não, mas esse discurso não bate. E aí eu falei, não, tem que ter algum discurso, tem que ter alguma pessoa defendendo que o empreendedor ele é sim importante para o país. E aí eu cheguei no liberalismo econômico, que mostra a força, o papel que o empreendedor tem dentro da nossa sociedade. Então eu me tornei um liberal, e aí quando eu entrei na universidade, muitos aqui devem ter passado por isso, o centro acadêmico lá com frases do Che Guevara, frases do Marx, tudo pintado de vermelho, e ali eu resolvi disputar e mudar alguma realidade ao meu entorno, e foi quando eu comecei a disputar alguma eleição, foi a minha primeira eleição no curso de Direito da PUC. Perfeito, perfeito. Então, dentro da sua perspectiva, qual é o papel do setor privado na economia? O mais desregulamentado possível. Quem gera emprego, quem gera renda, quem faz o país crescer, quem aumenta o PIB, isso é a iniciativa privada. Então, nós temos que ter a menor burocracia possível, o menor número de regulações, o mercado tem que fluir, tem que ser livre. E às vezes as pessoas pensam, Pedro, então você acredita no mercado? Não, eu acredito nas pessoas. Eu acredito que cada um de nós sabe melhor onde quer colocar o dinheiro, o que quer comprar, o que quer vender, quando quer comprar, quando quer vender. Então eu acredito que o papel da iniciativa privada é esse. É o papel natural de fazer as pessoas crescerem, de deixar com que as pessoas escolham livremente o que elas acham melhor para suas vidas. Perfeito. Qual é a sua visão sobre o pacto federativo que a gente vive hoje? Extremamente crítico, acho péssimo. Ele focou muito na União, medianamente nos estados e muito pouco nos municípios. E tem uma frase que é muito importante que é: as pessoas não moram na União, as pessoas não moram nos estados, as pessoas moram nos municípios. Então o município deveria ter o papel protagonista no nosso modelo federativo. É ele quem tem que fornecer a saúde diretamente ao cidadão, tem que fornecer a educação diretamente ao cidadão, você tem que ter liberdade para legislar sobre como você quer que o seu município funcione, como você quer que o seu estado funcione. A nossa Constituição deixou tudo na mão da União. Legislar sobre o Código Penal, legislar sobre direito civil, legislar sobre quase todos os temas, está lá na União, está no Congresso Nacional. E como é que a gente pressiona? Porque o meu prefeito, no geral, eu consigo cobrar. O Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, já é mais difícil. Mas se você é de um município como Macaé, São João de Itabapoana, de municípios menores e médios, você consegue cobrar do seu prefeito. Você cobra dos seus vereadores. Agora, como é que eu vou cobrar o Congresso Nacional que está lá em Brasília? Não tem como. Houve um distanciamento muito grande do cidadão com o município, com o gestor que está perto dele. Perfeito, perfeito. Aqui no Rio a gente tem um grave problema de segurança. O que você acha que pode ser feito para melhorar? Sim. Vamos lá. Primeiro, não há bala de prata. Não existe aquela solução que vai salvar todo o Rio de Janeiro. Só fazer isso. Não tem. É uma penca de medidas. 4 meses atrás eu estive com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, o Estado de São Paulo reduziu o número de homicídios de 2001 para cá em 70%. Então algo foi feito que deu certo. E eu perguntei, a primeira coisa que eu vi foi essa, Pedro. Eu vou te contar aqui mais ou menos qual foi o nosso trabalho nesses 17 anos, que rendeu esses bons frutos. Mas, primeiro, não vem esperando uma solução mágica. São várias medidas. Uma delas, padronização balística. No Rio de Janeiro, a PM tem 3 pistolas, tem 2 ou 3 fuzis, e aí você gera problema logístico. Tem policial que foi há 6 anos no batalhão usando o mesmo tipo de pistola, vai para outro batalhão, nunca usou aquela pistola.
E as pessoas às vezes pensam, é tudo pistola. Não, não é. A forma de carregar é diferente. A precisão, a distância, é outro modelo. Então, tem que ter padronização balística, tem que ter tempo de formação do policial. Em São Paulo é 1 ano. No Rio de Janeiro são 3 meses. 3 meses, o cara fica 3 meses lá se formando e vai direto para o UPP, que é uma região de conflito mega difícil. São Paulo não. 1 ano formando, depois ele vai para uma patrulha de 3, 4 pessoas, onde ele vai conhecer como funciona, vai conhecer o código de conduta, vai conhecer a operação. E depois ele vai indo cada vez mais nas situações mais difíceis, como é a situação de uma UPP. Então é isso, são uma série de medidas que têm que ser tomadas, não tem solução mágica. Algumas delas são no legislativo, outras estão no executivo, algumas passam pela integração da PM, outras por investimento em tecnologia. São dezenas de medidas e todas têm que ser tomadas. Cada uma vai dar a sua contribuição na melhoria da nossa segurança pública. Perfeito, perfeito. Então, agora eu vou puxar o gancho de segurança. Sua opinião sobre o Estatuto do Desarmamento e sobre o porte de armas. Certo? Bom, eu sou contra o atual modelo do Estatuto de Desarmamento e a favor da sua flexibilização. Por exemplo, Pedro, mas aonde flexibilizar? Parte rural, quem tem uma casa, a cada 500 metros tem outra, a cada quilômetro tem outra. Até chamar uma PM, toda aquela circunscrição, todo aquele distrito, um batalhão, é uma delegacia da PM. Essa pessoa precisa ter uma arma em casa, porque a situação ali é outra, não é a questão da zona urbana. Dentro de casa, é óbvio que eu tenho que ter. Porque se alguém invadir minha casa, não tem tempo de eu não tenho como ter acesso ao telefone para ligar para alguém. E até alguém chegar, digamos que a PM do Rio ou dos estados brasileiros fosse muito eficiente e fosse capaz de chegar em 15 minutos. A gente sabe que eu não chego em 15 minutos. Mas em 15 minutos o mundo acontece. Então dentro da sua casa tem que ter, no campo tem que ter. Na questão urbana eu já acho que é um tema mais complexo e tem que ser debatido de uma forma mais ampla. Eu acho que a população já deu a impressão inicial, a orientação, que foi no referendo, votou contra o Estatuto de Desarmamento. Então acho que a gente tem que reabrir essa discussão. Eu já sou de cara a favor, zona rural, dentro de casa. Questão urbana, a gente tem que conversar, tem que dialogar e ver o que a população prefere. E o papel do legislativo é esse, é ouvir, debater e chegar no resultado final. Perfeito, perfeito. O Rio de Janeiro passou por uma situação inusitada de ver um ex-governador e um ex-presidente da Câmara Estadual presos. Como você, como pré-candidato a deputado estadual, vê essa relação entre o Legislativo e o Executivo do Rio de Janeiro? Foi uma relação, nos últimos tempos, muito boa para eles, muito ruim para a gente. Porque a gente já sabe, o Pisciani, se ele estivesse na LERJ, ele era presidente da LERJ. Ponto. E ele teria uma relação muito forte com o governador que fosse. Ponto. No caso, calhou de serem os melhores amigos. Cabral e Pisciani foram um líder do Executivo, o outro líder do Legislativo. Chegamos aonde chegamos. Houve todo tipo possível de corrupção, todo tipo possível de conluio. Agora, uma oportunidade que a gente tem Pisciani esteve preso esse ano e agora está em prisão domiciliar. O Cabral está preso. O garotinho às vezes vai preso, às vezes não está. Eu não sei nem como ele está exatamente agora. É uma incógnita, é quase um gato de Rodigan, assim. Ele está preso, não está, ninguém sabe como funciona. Mas isso é uma oportunidade para a gente que quer renovar o Rio de Janeiro. Porque as pessoas estão cansadas, as pessoas saturaram, elas viram o mal de crise. Quando eu falo mal, perda de emprego, perda de renda, saúde não funcionando, educação não funcionando. Enfim, esse estado de calamidade que a gente vê no Rio de Janeiro. E agora as pessoas estão percebendo mais que elas precisam fazer bons votos para deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Não tem solução mágica. Se a gente continuar, a população continuar votando mal, essa galera continua aí. Perfeito, perfeito. Agora, indo para o gancho de educação, né? Como você vislumbra o projeto do Escola Sem Partido? Certo. Eu tenho um histórico aí, né, de combate dentro do movimento estudantil, então de debater muito isso dentro das universidades. E em 2016, inclusive, eu entrei com uma ação que suspendeu o evento do Freixo, que era dentro de uma universidade pública, que era supostamente um debate entre ele e pessoas do partido dele. Que debate é esse? E, infelizmente, nós vemos isso se reproduzindo dentro do nosso ensino fundamental e do nosso ensino médio. Professores que dizem estar ensinando toda a matéria e as diferentes visões da matéria, mas não ensinam, dão apenas um lado. Agora, eu também acho muito difícil, porque eu sou cético com relação ao próprio Estado, que a gente passe uma lei e do nada vai acabar a doutrinação no Brasil. Eu acho que a questão é muito mais profunda. Por exemplo, os cursos hoje de licenciatura, né, para você poder ser professor de história, geografia,
matemática, ciências, biologia, enfim, todos esses temas, tem que reformular a grade. Porque você olha a grade do aluno de pedagogia, do aluno de história, não tem como, você tem que ser um resistente, você tem que ser um guerreiro para sair daquela universidade, para sair daquela graduação, sem ter tido enviesamento ideológico. Não tem como, porque a grade ela já caminha para isso. Grades que tem Marx 1, Marx 2. Então, aí não tem solução. Como é que eu vou pegar esses professores que foram formados em dezenas, centenas, milhares, e aí do nada eu vou querer que na sala de aula, por passar uma lei, por passar uma canetada, eles vão parar de dar a posição deles. Não vai acontecer. Então acho sim que a gente tem que ter uma fiscalização dura em cima dos professores que são enviesados, que não dão ambas as visões, mas para tratar a raiz verdadeira do problema, a gente tem que mexer no currículo, na grade dos cursos das universidades voltadas para a licenciatura, voltadas para ensino. Perfeito. Essa foi uma das melhores respostas que a gente teve entre os candidatos até agora. Muito obrigado. Bem, uma das maiores demandas do povo atualmente é o corte de privilégios. Certo. Você assumiria o compromisso de reduzir gastos de privilégios durante o seu possível mandato? Certamente, André, e vou dizer que todo mundo vai dizer que sim. Mas para provar que eu estou interessado no tema, vou dizer aqui alguns dos privilégios que eu olhei, que são dos deputados estaduais do Rio. Pode nomear até 20 assessores, só que os assessores podem virar 33. Porque o que acontece? Tem lá um cargo de 6 mil, um assessor ganha 6 mil. Você pode desdobrar aquele cargo de 1 de 6 em 3 de 2. Então você vai aumentando a sua quantidade de assessores. Na LERJ você pode chegar até 33 assessores. Cada assessor tem direito a 2 auxílios de educação de pouco mais de R$1.000 para seus filhos. Então, por exemplo, chega a ter deputado estadual que tem dentro do seu gabinete 57 auxílios de educação. E aí o custo total na LERJ disso é 2 milhões por mês. Esse é um exemplo de privilégio. O auxílio gasolina, que é de R$1.000 e poucos por mês. Tem o auxílio moradia. Agora, em 2 anos atrás, teve algum ajuste fiscal. Ficou mais difícil você ganhar auxílio moradia. Mas, na minha visão, não tem que ter auxílio moradia, porque o salário já é bem bom. São alguns exemplos de privilégio que a gente vê dentro da LERJ. E aí tem privilégio no executivo, tem privilégio no judiciário. Temos que atacar. E por que eu sei disso? Porque eu estava olhando, porque exatamente eu tenho que olhar o que eu vou abrir mão, o que eu não vou ter, o que eu vou deixar para lá. E não só deixar para lá, não só rejeitar e abrir mão, como cobrar para que os outros também o façam. Porque a gente tem que dar o exemplo, mas também tem que cobrar que os outros façam. Com certeza. Bem, então, continuando nesse caminho, como você poderia... Muitas pessoas falam que a tributação é muito alta no Brasil. Como você poderia tratar esse assunto de frente? Certo. Acho que primeiro tem que ser sem demagogia. Somos liberais, imagino todos aqui, uma parte das pessoas, inclusive, que têm sido entrevistadas. Então temos uma tendência muito grande a lutar por menos impostos. Sobretudo pela crença que com menos impostos a economia se desenvolve mais. Isso, inclusive, gera mais receita para o próprio Estado. Mas também não posso prometer que eu vou conseguir a redução de impostos, porque na atual situação, por exemplo, no Rio de Janeiro está quebrado. É o 5º ano seguido de déficit. Você convencer a Assembleia Legislativa ou convencer o governo de que precisa reduzir imposto é muito, muito, muito difícil. Tem casos pontuais que eu acho que você tem que tendo uma argumentação sólida. De quem conhece do tema, você consegue. Vou dar um exemplo. O ICMS, o Rio de Janeiro tem o ICMS mais caro do Sudeste para gasolina. E por que eu poderia convencer um governador, convencer uma LERJ que a gente precisa reduzir esse ICMS especificamente? Porque o Rio de Janeiro é um estado pequeno. Quando você vem de São Paulo de carro, alguns aqui já devem ter feito isso, os últimos 3 outdoors são: abasteçam antes do Rio, abasteçam antes do Rio, último posto antes do Rio. Porque a gasolina em São Paulo é 4 e no Rio é 5. Então acontece, toda essa frota de caminhões abastece antes de entrar no Rio e depois abastece quando sai do Rio. Isso aí a gente perde venda. Venda de caminhões que valem demais, porque são litros, dezenas de litros que são abastecidos. Centenas, milhares. Então é um exemplo de receita que a gente perde. Outro, você abaixar a gasolina afeta diretamente na competitividade do Rio. Existe um ranking da competitividade, quem botar no Google vai achar, coloca o Rio de Janeiro é o estado menos competitivo do Sudeste. E um dos grandes fatores apontados lá é elevado gasto com combustível. Então, se a gente abaixar essa alíquota do ICMS e botar num padrão Sudeste, as pessoas vão abastecer naturalmente no Rio e nós ganhamos em competitividade. Então, acho que tendo uma justificativa forte, a gente consegue lutar pela redução de impostos. Perfeito, perfeito. Bem, mudando um pouco de assunto, um debate que acontece muito, né, que está acontecendo na televisão, é sobre a questão do aborto, sobre sua descriminalização
E a gente gostaria de saber se você, como você vê isso, se você seria favorável ou não, Sim. qual é a sua posição sobre o assunto. Claro. É um dos temas que eu abordo pouco. Eu acabo falando muito de empreendedorismo, falo muito das contas públicas do Estado do Rio, contas públicas do Brasil. Eu sou, pessoalmente, contra o aborto. Acaba sendo um tema que eu falo pouco, porque não é das bandeiras que eu trabalho. Inclusive, como deputado estadual, não é um tema sobre o qual eu poderia votar, não faz parte da pauta da LERJ, mas a nível pessoal, eu sou uma pessoa que sou contra o aborto. Perfeito. E sobre como você entende a ideia de gênero? Como, para você, há uma teoria de gênero ou uma ideologia de gênero? Sim. É um tema, assim, na época de DCE, movimento, essas perguntas, inclusive me lembra ao movimento estudantil. Exatamente. Porque eu sentava na mesa do DCE para debate, queria falar sobre bandejão, sobre auxílio dos alunos, sobre a situação da repasse do dinheiro para os centros acadêmicos, os eventos que a gente tinha organizado, e o pessoal só queria falar sobre de ideologia de gênero. Então, assim, eu acredito que as pessoas têm a liberdade para serem como elas bem entenderem. Sou um liberal, como eu disse, então a pessoa segue a orientação que ela quiser. Eu acho que o Estado não tem que fazer nada com relação a isso, mas também não acho que o Estado tem que ter um papel de promoção não sei, de eventos, de seminários ou de algo do gênero, porque eu acho que eu defendo um modelo enxuto de Estado, e aí eu falo para tudo. Eu defendo um modelo enxuto de Estado na cultura, enxuto no esporte, e vou defender também enxuto nisso. Que as pessoas sejam livres, que elas vivam como elas bem entenderem, que elas desfrutem da sua vida como elas bem entenderem. Eu gosto muito daquele trecho da Constituição dos Estados Unidos que diz, né, the pursuit of happiness, né, a busca pela felicidade. Cada um busca a sua felicidade dentro respeitando sempre a liberdade alheia e liberdade de todos. Perfeito, perfeito. Na sua opinião, o Brasil gasta muito, pouco ou gasta mal os recursos destinados à educação? E como resolver esse problema que afeta questões inclusive econômicas, como o nível de produtividade do país? Certo. Acho que prioritariamente, sobretudo, ele gasta mal. E eu não vou dizer que ele gasta muito, porque a gente está na média da OCDE. Eu acho que ele gasta muito em áreas onde ele não deveria e gasta pouco em outras. Eu acho que ele gasta muito no ensino superior e ele gasta pouco no ensino infantil. Gasta pouco no ensino fundamental 1, que é onde os estudos mundiais, os estudos da OCDE, que são os países mais competitivos, mostram. Você investir em ensino infantil, investir no fundamental 1, é onde você mais rende igualdade de oportunidade, onde você gera mais competitividade, onde você gera mais produtividade. Então, acho que o Brasil ele gasta mal, porque ele está na média da OCDE em gasto. Mas quando vai para resultado, ele está lá embaixo. E ele gasta muito em ensino superior e pouco em ensino infantil e fundamental 1. Perfeito, perfeito. Como você vê a criação do cadastro único? Ela traz prejuízo? Melhora a disponibilidade de crédito barato no mercado? Ou você vê isso de uma forma negativa? Sim. Qual a sua opinião? O cadastro único, você diz a nível de crédito, alinhado com o cadastro positivo. Sim. Então, acho positivo. A gente tem o Brasil vive, né, disso de vamos punir quem faz errado. E ele tem muito pouca lógica de vamos dar crédito, vamos dar mérito a quem faz certo. Então, acho que quem faz certo, quem tem suas contas em dias, quem paga direitinho, quem economiza, essa pessoa tem que ser recompensada dentro do mercado, do livre mercado, com juros mais baixos, com crédito melhor. É aquilo, o Estado ele tem que dar a estrutura. Se algum banco quiser oferecer um crédito melhor para quem é um bom pagador, deixa o banco fazer isso. Vamos dar as informações que existem de que aquela pessoa é, historicamente, uma boa pagadora. Então, sou a favor de que essas informações sejam centralizadas. O Brasil tem, historicamente, esse problema de que você emite sua carteira de identidade no Rio, você emite outra no Ceará, aí quando você vai no Ceará você tem que trocar. E toda a carreira profissional é a mesma coisa, né? Você tira uma OAB do Rio, não vale no Ceará, não vale no Amazonas, não vale no Pará. Então, acho que a gente tem que unificar essas informações, porque elas são vantajosas em várias áreas. Porque, por exemplo, quando você vai na PM, você tira a PM do Rio, não tem acesso ao cadastro de identidade do Ceará. E quem sabe o que a gente poderia avançar a nível de pesquisa, de investigação no meio forense, no meio criminal, se todo o cadastro fosse unificado. Então, sou a favor do cadastro unificado e sou a favor também do cadastro positivo, que é você recompensar com mérito a pessoa que foi boa pagadora ao longo da sua vida. Perfeito, perfeito. Então, olha, para finalizar a entrevista, vou pedir que você cite 3 palavras que norteiam sua campanha. Certo. Empreendedorismo, liberdade, e essa final vai ter 2, mas equilíbrio fiscal. Perfeito. Gente, olha, curtam a Casa dos Colibris, curtem e compartilhem, Casa Gustavo Franco. Vou pedir aqui para vocês, e vou só aqui, ó, Pedro Duarte,
45450. Perfeito, muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, André, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.